É uma voluntária compulsiva e uma mulher inspiradora para muitas outras. Depois de mais de 40 anos na IBM, onde se afirmou nas áreas de responsabilidade social, marketing e cidadania, Conceição Zagallo ficou com uma agenda bem mais preenchida após a reforma, integrando hoje diversas entidades enquanto membro e presidente de inúmeros conselhos. Aos 72 anos, diz que ainda há muito para aprender e foi por isso que rumou ao Japão, integrando a turma de MBA da AES. É com a embaixadora honorária da Brands Community que terminamos esta primeira temporada da série Líder Extraordinário. Ai, bem-vinda! Que bom, que bom, que bom estar aqui neste espaço. Eu espero que tu gostes disto. Se não gostar, enfim... Reclamas. Reclamo ou repetimos, não é? Não sei se temos livro de reclamação. Não vale a pena. Minha querida Conceição. Minha querida Cristina. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. É mesmo muito bom ter-te aqui connosco e na minha sala, na cadeira do nosso líder, que já sentou tantas outras pessoas de quem tu também gostas muito. Eu acho que posso dizer que tu és uma voz ativa nas áreas de responsabilidade social, empreendedorismo feminino, muita cidadania também. De alguma forma, foste assim pioneira na época nestas matérias. O que é que te fez apaixonar por esta área? Cristina, eu fico a pensar nos temas do pioneirismo e quer eu queira, quer eu não queira, relaciono sempre isso com a comunicação. Eu acho que havia já no nosso país boas práticas de cidadania corporativa, quando eu me lancei nesta área numa empresa. Havia boas práticas, talvez não tão estrategicamente desenvolvidas como depois veio a acontecer. Isto, o hábito faz o monge, e a necessidade também é imposta um bocadinho pelas circunstâncias. Eu tive a sorte de chegar a uma empresa que me deixou a levar a exercício alguns dos hábitos que eu trazia de menina, e de casa, e de família, e depois tive a sorte de, em determinada altura no tempo, ter a responsabilidade pela comunicação. E, portanto, consegui, de uma forma ou outra, transformar aquilo que se fazia quase com algum pudor, não fosse... enfim, o cliente achar que nós nos estávamos a desfocar do eixo essencial da atividade primária e, através da comunicação, conseguir dar corpo e voz ao que são práticas que no final do dia nos fazem a todos mais felizes, a nós colaboradores, aos fornecedores, aos clientes, e portanto, vamos lá ver, eu tive a sorte de conseguir conciliar boas práticas que se faziam na casa com a possibilidade de as comunicar de forma construtiva e servindo um bocadinho como exemplo que sim, aí talvez tenha sido pioneirismo. Foste um grande exemplo. Eu conheci-te, na altura eu era jornalista na revista Exame, portanto foi entre 1997 e 2001, talvez mais para 1997, e lembro perfeitamente que o teu nome na altura era apontado como um exemplo na área da responsabilidade social. Sim. Claramente, eras uma referência nessa área e não havia assim tantas empresas a praticar ou a terem boas práticas, como bem dizes. Portanto, eu acredito que a própria IBM e o teu trabalho tenham inspirado muitas outras empresas. Talvez até porque, entretanto, eu tive a sorte também, uma vez mais, de me darem espaço. Acho que consegui provar que a relação causa e efeito entre boas práticas de cidadania corporativa e o impacto no negócio, e tem, não há que escamotear. O negócio é feito para gerar lucros e quanto mais e ainda lucros... Bem.
É verdade. Quanto mais lucros o negócio gerar, mais investimentos se podem fazer no bem-estar das comunidades envolventes. E mais sustentáveis são as organizações. E mais sustentáveis são as organizações. Entretanto, há coisas que a sorte dá trabalho, é um facto, e as pessoas têm que estar atentas às oportunidades. E a sorte e a atenção levaram a que o Grace, que na altura era Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial e que hoje é Grace Empresas Responsáveis, se constituísse com 5 ou 6 empresas que tinham boas práticas neste domínio, curiosamente algumas delas portuguesas. E o Grace, de que a IBM fazia parte e de que eu tenho orgulho de ter sido membro fundador, foi um bom agilizador e foi um bom mobilizador também do que de bom poderia ser para as empresas assumirem que sim, quanto mais lucros conseguissem gerar, mais conseguiam investir nas comunidades envolventes. E, portanto, maiores oportunidades de negócio também conseguiam proporcionar. E com tudo isso, nasce aqui um mundo quase que em jeito de círculo virtuoso, que depois é automaticamente transportado para outro nível de empresas em Portugal. Portugal não tem, na maioria, empresas da dimensão que originaram o Grace. Não, Portugal tem, maioritariamente, muito pequenas e médias empresas. E hoje em dia, quem é que não quer investir nestas matérias? Ou investe ou perde a licença para operar. Exatamente. E, portanto, eu acho que as coisas acabam por acontecer, por evoluir de uma forma muito natural e evoluem também de uma forma natural porque cada vez mais se aposta muito seriamente nestas matérias. São já estratégia, são já quase que um to-do cumprir no final de cada ano. E quem não tiver hoje em dia um balanço social, a juntar ao relatório, ou um relatório de sustentabilidade, a juntar ao relatório e contas, fica mal na fotografia. Exatamente. E ninguém quer ficar mal na fotografia. Isso mesmo. Tu fazes um percurso grande, nós já vamos um bocadinho à IBM e ao teu percurso na IBM, fazes um percurso grande e chegas à reforma. E quando chegas à reforma, apaixonas-te ainda mais pelo marketing e pela comunicação, não é? Sim, sim. Vamos lá, se temos que fazer uma comparação, sim. Eu antecipei a reforma. Eu tive a sorte na IBM eu trabalhei há 40 anos numa empresa fantástica e tive a sorte de, em determinada altura no tempo, me ser dada a hipótese de poder gerar em Portugal um programa de voluntariado. Aí sim fomos muito pioneiros em decidir em Conselho de Administração que dávamos um dia por ano por empregado, em média, para fazer trabalho na comunidade. E com isso as horas de voluntariado que as pessoas fizessem, registavam-nas numa plataforma e a IBM ainda dizia, ok, este número de horas que fez, vamos convertê-lo em equipamentos ou em género que é dado pela empresa em seu nome à instituição onde fez trabalho. Aquilo correu tão bem que acabou por inspirar um programa a nível internacional que funcionava como uma expatriação para partilha de conhecimento e competências em países de economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Encurtando a história e depois de várias opções, eu acabei por ir parar aos 57 anos ao Vietnã. Portanto, eu tive uma experiência de uma expatriação de 6 meses, com algum trabalho a montante, com trabalho on-site e depois a jusante com a Harvard Business School, que pretendia construir um caso-estudo com base nas vantagens do voluntariado e da sua implicação no sucesso das organizações. O que aconteceu? Eu, quando estive no Vietnã e quando estive envolvida há aqueles 6 meses naquele projeto, sempre a gerir à distância a minha equipa de comunicação aqui, eu aprendi que sabia fazer outras coisas. E que sabia fazer outras coisas muito
potenciadas pelo fator comunicação. Foi gestão de projetos de comunicação que eu estive a fazer no Vietnã, numa empresa de aquacultura. E foi ensinar aquela empresa que ou comunicava capazmente a sua capacidade de gerir projetos, ou então nunca mais conseguia exportar peixe para outros continentes que não o asiático. Correu bem, muito bem, e portanto a conclusão é que eu cheguei, ao chegar a Portugal, que eu era mais útil à empresa se viesse trabalhar, ainda que ao serviço da empresa cá para fora, do que se continuasse ali limitada quando eu tinha aprendido a fazer outras coisas. Enfim, ainda foi um processo negocial que demorou um ano, mas a verdade é que eu vim precisamente gerir o Grace e dar ao Grace voz de comunicação e de marketing que permitisse às empresas perceberem que tinham todas as vantagens se investissem nestas matérias de cidadania corporativa, se as dessem a conhecer. Portanto, eu já tinha amor, paixão cega pelo marketing e pela comunicação e juntava-lhe a cidadania corporativa como cereja no topo do bolo. Portanto, eu só tinha que trazer cá para fora, continuando aqui com o cordão umbilical ligado à IBM, o marketing e a comunicação que tanto desenvolvi na empresa com a qual tanto aprendi em Portugal e no estrangeiro. Muita formação eu fiz doutoramentos nas várias disciplinas da comunicação, em vários pontos do mundo. E, portanto, depois foi só dar espaço à paixão na fase da reforma e continuar a comunicar, de manhã, à tarde e à noite. Gostas de barriga? E és mesmo uma mulher super comunicadora, diria eu. Tu hoje colaboras de forma voluntária com diversas entidades. Olhar para o teu currículo e fazer uma nota pequenina, um resumo do que tu fazes é impossível. Participas em diversas entidades, desde a gestão associativa a atividades docentes, passando pela consultoria, organização de terceiro setor, causas sociais, temas de género, sem nunca esquecer uma coisa. Família. Que para mim é muito importante. Isso mesmo. A família. Quem é a Conceição Zagalo? A mulher inspiradora que aos 72 anos ainda consegue ter tempo para os netos, para as filhas e para cuidar da mãe que tem 98. Tão bom. Tão bom. E tu vais elencando isso tudo e eu penso assim, se eu tirasse uma fatia aqui, ou uma fatia acolá, uma fatia acolá, eu tinha razões para querer acordar todos os dias? Se calhar não. Portanto, Oxina, tu sabes por experiência própria, a gestão de tempo é uma coisa nossa, não é? Por acaso, eu tive há pouco tempo uma conversa a propósito de uma responsabilidade nova que assumi este ano, a presidência da Fundação Liga, que é uma fundação direcionada para a deficiência, e quando eu dizia, mas eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo. A pessoa que me convidou, que é uma figura pública, dizia-me, Conceição, se tivesse tempo eu não a convidava assim, não convidava não, eu não lhe pedia assim. Portanto, o tempo é aquilo que nós queremos. E eu quero ter tempo para isso tudo. Eu quero... Porque é tudo importante porque para é ti. tudo importante e porque eu tenho uma responsabilidade grande. Eu tive um pai maravilhoso que foi político, foi agricultor, foi gestor de uma grande casa agrícola, foi presidente da Câmara de Torres Novas durante 12 anos e que nos ensinou que o nosso tempo somos nós que o fazemos, a nossa agenda somos nós que o fazemos. E eu lembro-me, de vez em quando, do meu pai aparecer em casa à meio do dia para cozinhar. E de uma forma geral, fazia questão de nos juntar a nós cinco à volta da mesa. Porque cozinhar para ele era importante, se calhar para pôr a adrenalina na colher de pau, nos tachos, na combinação dos ingredientes, para lavar a cabeça, para lavar a alma e depois ir outra vez às responsabilidades que não eram menores. Nós trouxemos essa grande lição. E trouxemos, se calhar, desde muito pequeninos, a noção de gestão de tempo. Eu comecei a trabalhar ainda a estudar. Porque fiz questão de não depender do meu pai,
para me poder fazer à vida. Eu fumava na altura e era um bocado injusto eu estar a fumar à conta do meu pai. Que idade tinhas? Tinha 19, 20, estava a acabar o meu curso, a minha licenciatura, portanto o último ano foi feito a trabalhar durante o dia e com aulas à noite, o que eu recomendo vivamente a toda a gente. Percebo tão bem. Mas dá uma tarimba de Sem todo dúvida. tamanho e não nos dá tempo à asneira, não é? E às vezes nas O franjas... foco é maior. O foco é maior e sobretudo, a relativização do que é difícil é maior também. E com a preocupação de ter horas para dormir, porque a pessoa tem que dormir para poder estar capaz de trabalhar, de estudar e de apresentar bons resultados numa franja, numa frente e na outra frente. E eu queria namorar também, não é? Porque aí está, queria fazer família, não é? E portanto, aprendi muito pequenina a gerir tempo, sim. E aprendi muito pequenina a que se eu, para ter o foco da família, perco o foco da profissão. Para ter o foco da profissão, perco o foco em mim, alguma coisa está a ser deixada para trás. Eu sei que é impossível ter estas três componentes permanentemente equilibradas. É um triângulo, não é? É um triângulo. Eu costumo dizer que é quase a quadratura do círculo, não é? Agora, é um triângulo que é possível. Claro que se eu estiver bem familiarmente e pessoalmente, eu estou mais preparada para um embate profissional. Neste momento já é vocacional, já é ocupacional. Mas se eu estiver menos bem numa componente familiar, mas estiver bem nas outras duas, as outras duas já me compensam também a componente familiar. Portanto, eu acho que o ser humano tem a obrigação de ser feliz. Nasce, teve o privilégio de ser posto no mundo, então tem a obrigação de desenvolver esse privilégio. E então é trabalhar para ser feliz, é viver para ser feliz, sabendo que só é feliz se fizer o seu ecossistema feliz também. Claro que não se consegue isso todos os dias, isso é uma utopia, não é? Claro. Agora, se tu acordares todos os dias a sentir que vais fazer tudo o que está ao teu alcance, para chegares à noite e antes de deitares, olhares para o espelho e disseres: Cristina, estás satisfeita com o que viste? Estás satisfeita com o que fizeste durante o dia de hoje? Estás, tens aí mais uma ruga. E ainda bem que tens a ruga, estás viva. Isso é bom sinal. Envelheceste, cresceste e essa ruga se calhar é o fruto de alguma aprendizagem, alguma coisa que correu menos bem, mas tu tens que corrigir. E depois há a estética que faz maravilhas, não é? Mas, na verdade, a tua compleição humana e o teu estado, supostamente puro de felicidade, é feito do teu equilíbrio que tem impacto no equilíbrio dos outros. E, portanto, é fácil. É gestão diária. Acontece e consegues arranjar tempo para aquilo que tu queres. O que é, às vezes falhas, obviamente, com algumas coisas que tu não tens o dom da ubiquidade, não é? Ninguém tem. E, portanto, falhas com uma ou outra coisa onde gostarias de estar e às vezes chegas até a fazer uma coisa que nem sempre é permitido, que é estar toca e foge. Aí eu tenho a vantagem dos 72 anos. Portanto, aos 72 anos, e trabalhando no regime em que eu trabalho, que é pro bono, eu tenho uma exceção, eu posso fazer o que quero, quando quero, como quero, e com quem quer, com salário zero. E, portanto, às vezes posso estar toca e foge, posso ir aqui e acolá, e depois de saber que mais tarde eu voltarei com tempo. Mas naquele dia eu não desfaço o gosto de estar e de fazer um mimo à pessoa que me chamou e que quis que eu estivesse. Mas isso custa 72 anos a chegar lá. Exatamente. E custa a vontade de não parar para não morrer no sofá. E eu não quero morrer no sofá, nem mentalmente. Tu nasces em Riachos. Quem era a Conceição quando era pequenina? Então vamos mesmo há 72 anos atrás? Vamos. Então vamos ao dia 13 de outubro de 1952, às 9h menos 20 da manhã. Eu nasci de cabeça para cima. Eu nasci de cabeça para cima, só há um nome técnico para isso, mas de facto a minha mãe diz que eu nasci a querer ver o mundo. Portanto, isto era demasiado bom para que eu perdesse, não é? Desde o primeiro minuto de vida. E eu tive o privilégio de nascer no seio de uma família muito grande. Portanto, a minha mãe tinha
14 irmãos, portanto a minha mãe é a última viva de 15 irmãos. O meu pai tinha 8, portanto, e eu fui a quarta filha. Mas fui a quarta filha num contexto muito especial. Havia 2 irmãs mais velhas, havia um rapaz, eu e outro rapaz. E, portanto, de uma forma ou outra, eu desenvolvi ao longo da minha meninice a síndrome de irmã do meio. Elas duas faziam pandan para um lado, eles dois faziam pandan naturalmente para o outro, e eu tinha que me fazer à vida. E tinha que me fazer à vida provando-me a mim própria e a eles que eu, no meu espaço, tinha que ter, de vez em quando, autoridade para poder integrar um bocadinho o mundo delas, porque era o mundo das mulheres, não é? Mas também poder, de vez em quando, subir um bocadinho a uma árvore, ou dar uma bolada, mesmo que fosse de olho fechado e pé esquerdo. E isso obrigou-me a fazer conquistas ao longo da vida. Curiosamente, hoje em dia eu já não tenho 4 irmãos, já só tenho 2 irmãs, mas eu perdi os meus 2 irmãos homens. E portanto, um deles há relativamente pouco tempo. No dia dos meus anos. No dia dos meus anos. E eu acho que não também isso foi uma lição. Mas não, sim. mas foi no dia 13 de outubro. E eu acho que no dia 13 de outubro, a partir de agora, eu tenho vida para celebrar e tenho uma entrada no reino da luz para celebrar também. E isso é uma aprendizagem que nós fazemos quando nos recusamos a ser calimeros. E eu recuso-me a ser calimero. E, portanto, otimizo o mais possível a otimização. E o olhar para o mundo de cabeça para cima, foi assim que eu nasci, não é? E sempre para a frente. E, portanto, eu tive a sorte de, em miúda, ter que me fazer à vida muito cedo. E talvez por isso eu depois tenha começado a trabalhar ainda a estudar. Então, antes de irmos lá, lembras-te de ti quando foste para a escola primária? Lembro, muito bem, mas muito bem. Nós, como em qualquer aldeia, e em famílias muito grandes, fomos para uma primeira escola de uma professora não oficial que ensinava a minha irmã mais velha e ensinava ao mais novo. Portanto, um aprendia contas, outro aprendia letras, outro aprendia cidadania. Como é que não se põe a perna assim? Como é que não se senta assim? Como é que não se diz você quando não é para dizer você? Quando é que... E, portanto, de uma forma ou outra, aqueles 2 primeiros anos de aprendizagem foi fabuloso. Lá íamos os 5, com a nossa cestinha do lanche pela mão, e aprendemos até na união entre irmãos de idades dispares. Depois fui para uma escola também não oficial, em Riacho, onde o professor mineiro ensinava o Peneda Soares Gerês, as serras a uns, as contas a outros, a aritmética a outros, e nos ensinava a nós, os 5, não, por acaso não éramos nós 5, aí já era eu e os meus 2 irmãos, porque as mais velhas já estavam num colégio, e aos meus primos ao mesmo tempo, e aí... Ele ensinava disciplina também, não podíamos pôr o pé fora da argola. O professor Mineiro era extraordinariamente bom professor, mas e exigente. Era completamente intolerante em termos de disciplina. E pronto, fiz uma 4ª classe, de boa preparação, para o resto do ensino. E depois fui para um colégio de freiras em Torres Novas, onde aprendi o que queria, onde aprendi o que não queria. Como por exemplo? Como, por exemplo, pôr as minhas filhas num colégio interno quando fosse, ou semi-interno, quando fosse mais velha, não é? Fui muito feliz naquele colégio, muito feliz. Como te digo, aprendi muito, mas escolas sem serem de rapazes e raparigas, não, muito obrigada, porque a sociedade não é isso. Não é? Portanto, a sociedade é uma sociedade mista e eu aprendo tanto mais quanto mais estiver matizada com outro tipo de pensamento, com outro tipo de comportamento, como eu tinha em casa. Claro. Nós em casa éramos 5, 3 raparigas, 2 rapazes e, portanto, o matiz da componente racional, que é mais típica deles, e o matiz da componente emocional, que é mais característico delas, funcionava. Então, depois no colégio estávamos sedentarizados, não pode ser. Inclusão é palavra de ordem e deve ser, e ainda bem que o sistema de ensino mudou abissalmente. Mas, portanto, eu aprendi
que fosse qual fosse a educação que eu desse às minhas filhas, semi-internato e, sobretudo, levá-las a serem educadas num regime não misto, era impensável. Aprendi também um bocadinho sobre tolerância e intolerância. Às vezes, num colégio de freiras, Que são coisas que a hoje intolerância existem não é muito, não é? aceitável. Claro. Aliás, a intolerância existe muito e a tolerância existe muito menos. Claro, com certeza, portanto, e há conceitos que nem nós sabemos que estamos a aprender e que depois nos acompanham até ao final da vida. E, portanto, foram uns anos de ouro, não há dúvida nenhuma. Portanto, tive até ao 7º ano, ao antigo 7º ano, e depois vim para Lisboa. E vens estudar para o INP. Primeiro ainda fiz uma passagem pela Faculdade de Letras. Ok. Pronto, porque achava eu que queria fazer românicas ou germânicas. Eu fiz o 7º ano das duas áreas e achava eu que queria fazer aquilo, dava-me para ser professora. E na altura eu não queria ser professora, eu achava que não gostava de ser professora, ou para ser tradutora, não é? E acabei e na altura podia-se brincar com as formações académicas, acabei depois por passar para o INP, onde fiz um curso médio, não é? Que hoje em dia seria um curso profissional, e onde aprendi imenso, imenso. Aprendi também que gostava de ensinar, vê lá tu, irónico, às vezes é isso, a pessoa, há bocado dizíamos ao Cristina ali fora, que tantas vezes hoje em dia transformamos paradigma em paradoxo. E esse foi mais um deles. E, portanto, o paradigma que eu trazia, não é? De que um curso na Faculdade de Letras era para ser professora, ou era para ensinar, e depois passo para o INP e aprendo outras coisas, e aprendo que gosto de ensinar, gosto de exercitar, e gosto, sobretudo, de comunicar, não é? E de fazer relações públicas, e gosto de trabalhar. Portanto, a vida pode ser um encanto, até na necessidade de se tomar uma opção quando se tem 20 anos e não se quer desiludir os pais porque afinal não quer fazer aquele curso superior, afinal quer fazer aquele intermédio. O saber gerir isso, o saber gerir a diplomacia, o tato, eu depois fui levando isso ao longo da vida, até no casamento, e aprende-se imenso. Aprende-se muito, uma vez mais, no seio da família, aprende-se nos primeiros anos de escola, aprende-se com os amigos, que da infância umas vezes levamos, outras não, para o final da vida. Aprende-se com os primeiros tropeções no mercado de trabalho, aprende-se com a ingenuidade que se leva do campo da província para a cidade. Aprende-se na forma como se faz uma conversa perfeitamente genuína e de repente ela é transformada. Aprende-se o que se quer, o que não se quer, e aprende-se que crescer às vezes tem dores. As tais dores de crescimento, que quando bem aproveitadas em termos de lições, nos levam a perceber qual foi o degrau que nós pisamos e que, se queremos ou não fazer um esforço para de repente subirmos 2, desde que tenhamos a certeza que não caímos. E isso dá-nos uma aprendizagem de vida. Fica para a vida, exatamente. E dá-nos um apego à vida que depois queremos transportar para as nossas filhas, para os nossos netos ou para os bancos de escola, onde temos o privilégio de podermos partilhar know-how, conhecimento, competências que desenvolvemos ao longo da nossa vida pessoal e profissional. Quem é que foram as pessoas que mais te influenciaram ao longo da tua vida? E mais te inspiraram? Eu podia ir assim para aquelas pessoas que são assim, tcharam. Não, vou para a minha avó Júlia. A minha avó Júlia, que era uma mulher com instrução de vida fabulosa, mas sem aquela instrução que às mulheres na altura era vedada,
A própria minha mãe fez o 6º ano de escolaridade, que era o que se fazia há 98 anos atrás, não é? Mas depois, a partir daí, os rapazes podiam fazer formação académica superior, as raparigas aprendiam lavores femininos, francês, e a serem boas esposas, não é? É verdade. O pai da minha mãe casou com uma senhora, para encurtar a história, casou com uma senhora, e essa senhora morreu. Ele teve 6 filhos com ela, e ele casou com a irmã dela, a minha avó Júlia. A minha avó Júlia, que quando casou com o meu avô Zé, já levava 6 filhos sobrinhos. Uou. E a minha avó Júlia foi um mulherão. Foi um mulherão. Ela matava porco, ela cuidava das crianças todas, depois teve mais uma data deles com o meu avô, obviamente. O meu avô morreu antes da minha mãe casar e ela lidou com aquilo tudo. Era gente de posses e, sendo gente de posses com 15 filhos, ela fez partilhas todas com os filhos todos vivos. E, portanto, ela morreu, fechou os olhos aos 94 anos, com os filhos todos em torno dela. Portanto, uma mulher inteligentíssima, uma mulher com mimos para todos os netos. Eu ainda hoje recordo com muita saudade as histórias que a minha avó Júlia nos contava. O chouriço, ou os enchidos que ela fazia, os chouriços, as farinheiras, depois de matar o porco. Pendurava no fumeiro, de certeza absoluta. E que dava o bocadinho melhor ao neto que gostava daquele bocadinho. E ela tinha muitos netos. Portanto, estas histórias de avós para netos são fabulosas. E não é por acaso que eu tenho uma neta Júlia. E que, se calhar, a minha neta Júlia é Júlia, porque a minha filha Rita tem uma recordação muito viva de uma fotografia no dia do batismo, e ela era muito pequenina, não me perguntes porque é que ela tem esta recordação. É da fotografia dela ao colo da avó Júlia. Um mulherão. A avó Júlia é para mim uma referência, sem dúvida. E depois dou-te uma referência de uma outra pessoa, figura pública, que é para mim uma referência, que é a Madre Teresa de Calcutá. Outro mulherão, não é? Simples, humilde, como a minha avó Júlia, enfim, não paralisando, e sobretudo com toda a humildade com que eu posso falar da minha avó Júlia e da grande Madre Teresa de Calcutá. Mas a forma como aquela mulher se posicionou face ao mundo, como aquela mulher continua a ser uma mulher viva pós-mortem, a forma como ela continua a seduzir jovens para missões de vida que têm como propósito o bem-estar dos outros, se calhar influenciou até a forma como eu escolhi fazer a minha reforma. É uma inspiração forte. Mas depois vou-te buscar um homem. Mas vou-te buscar o Sr. Rui Nabeiro, claro. Eu sabia. Eu vou buscar o Sr. Rui Nabeiro porque é uma referência, para mim, a maior parte das pessoas diziam, diga-me lá a referência de um líder. Não sei quantos que está a milhares de quilómetros de distância e que eu vejo nas notícias, ou que eu leio, enfim, em livros. Não, o Sr. Rui está aqui no meu país. Estava e está no meu país. Continua cá. Aqui a 200 quilómetros, aqui à mão de eu lhe poder perguntar ao Sr. Rui o que é que faria nesta circunstância. O Sr. Rui, quando uma vez numa entrevista me pergunta qual é o líder de referência, eu digo Rui Nabeiro. O Sr. Rui manda-me uma carta, eu recebo no meu escritório uma carta dele a agradecer o facto de eu ter referido como líder de referência. Se não me agradeço, eu é que lhe agradeço a si o facto de ser o meu líder de referência. Portanto, tens 2 mulheres e um homem, pronto. Acho que tenho muita gente de referência, obviamente, mas quando me perguntas quem é que influenciou a minha vida, em 3 áreas completamente distintas, sim, esses 3. Família e não família, mas grandes referências. Sim. Vamos voltar à tua faculdade. Quando sais da faculdade e entras na IBM, a Conceição que entra na IBM e que sai da faculdade nessa altura, já era uma mulher determinada, segura, ou era uma miúda cheia de dúvidas e que não sabia muito bem o que é que estava ali a fazer naquele momento? Sempre fui muito determinada. As circunstâncias de dúvidas não são comigo. Quer dizer, toda a gente tem dúvidas, obviamente, não é? Agora, quando tem dúvidas, pergunta, Sr. Rui, o que é que faria nesta circunstância, não é? Vais à tua rede de contactos. Vou aos ombros. Todos nós temos que ter ombros, não é? E, portanto, vou aos ombros em quem eu confio para dizer o que é que faria, o que é que eu devo fazer, ou o que é que não faria, mas o que é que eu devo fazer, ou que caminhos é que eu posso seguir para poder sair desta dúvida ou para poder
contribuir de uma forma diferente. A minha tentativa de primeiro emprego não foi a IBM, foi a TAP. Eu tinha um tio que era comandante da TAP e, portanto, quem é que não sonhava em poder ser hospedeiro, em viajar naquela altura, não é? verdade. Portanto, eu inscrevi-me na TAP, até que um dia passa lá por casa um amigo que trabalhava na IBM, e que diz, olha, há ali uma hipótese, tal. Eu disse, mas eu ainda estou a estudar. Não. Mas olha, quando acabaste de estudar, então vamos embora estudar já e tenho o tabaco pago. Ora bem, e portanto, eu tive que deixar para trás, e tive que, na TAP na altura era uma empresa pública, não é? Portanto, tive que rescindir um pré-contrato que tinha feito e ir para a IBM, mas foi com muita determinação que eu fui para a IBM. Fui com a determinação de que a tecnologia podia fazer maravilhas, de que se calhar eu tinha mais facilidade em começar uma coisa que para mim era importante, que era uma vida familiar, mais cedo se tivesse os pés na terra do que se tivesse os pés no ar. E, portanto, aos 20 anos, eu obviamente também tive a ajuda dos meus pais, sobretudo do meu pai, que me ajudou a pôr as duas circunstâncias em perspectiva. Agora, eu tive muita certeza, eu não me arrependi nunca de ter rescindido o contrato com a TAP. E eu dei tudo o que pude desde o primeiro minuto na IBM, e como te digo, algumas horas foram difíceis, porque em alguns dias, sobretudo os dos exames, eu estava mais cansada, mas eu soube perfeitamente que era aquela empresa onde eu queria estar a trabalhar. E lá estive, quase 40 anos. Exatamente, e eu ia-te perguntar precisamente o que é que tinha aquela empresa para te reter durante tantos anos? Hoje não é comum isto acontecer, não é? Cristina, eu acho que mais do que reter, aquela empresa fidelizou-me durante aquele tempo todo. Boa perspectiva. E eu também fidelizei àquela empresa durante esse tempo todo. Bem, eu tive aí uma sorte. Passado pouco tempo, passado um ano de eu estar na empresa, eu conheci aquele que viria a ser o homem da minha vida. Portanto, eu namorava quando conheci aquele meu colega e estava, enfim, de situação muito encaminhada para casar com outra pessoa, e conheci o Fernando, mais velho que eu, enfim, em termos com hábitos diferentes dos meus. Nasci em Lisboa, eu nasci no campo, daí ele fazia-lhe confusão à terra, a mim nada, eu gostava era de mexer em terra, mas a verdade é que em 9 meses eu casei com o Fernando, e já lá vão 48 anos. E, portanto, essa foi uma das primeiras coisas que me prendeu à IBM, é verdade. Foi um grande amor. Foi um grande amor. E depois eu fui tendo grandes amores na IBM, pelo trabalho, pela forma como a IBM me respeitou, me fez crescer, em mim investiu em termos de formação, em termos de confiar projetos, e eu tive, na mesma empresa, eu tive N empregos. Eu tive muitos trabalhos na IBM. Sei lá, antes de ser comunicadora, o que eu não fui. Eu entrei numa carreira administrativa, depois fiz um passo atrás, crescendo. Portanto, em determinada altura no tempo, o diretor técnico convida-me para ser secretária. Eu disse, mas secretária? Mas eu já fui, já tive uma função administrativa com alguma relevância. E ele disse, sim, não se arrepende. E eu não me arrependi, portanto, até aí a determinação pesa, não é? Portanto, fiz secretariado de toda a divisão técnica, um departamento praticamente só de homens, onde se aprende imenso, também com o que não se quer, e tive uma visão macro da empresa. Portanto, eu fiz muito trabalho direto com um homem que mexia na tecnologia toda, que servia clientes de toda uma empresa que movia milhões, não é? E, portanto, aprendi imenso. Antes dele deixar a direção da divisão técnica, diz, Conceição, então agora é hora de mudar outra vez. Fui fazer marketing. Fui fazer marketing e dirigi geri o desenvolvimento de uma rotina aplicacional. Eu que sou de humanidades. Aquilo foi uma dor de barriga, enfim. O que não mata torna mais forte e, portanto, marketing. E depois estava eu no marketing, muito bem, já com a rotina desenvolvida, já a vender para os clientes, para quem tinha desenvolvido a rotina de gestão de contratos de manutenção,
E um dia passa o administrador, um francês, André Monet, de seu nome, e diz: Conceição, está confortável? Estou muito confortável. Tu estás satisfeita com o que faz? Estou muito satisfeita com o que Está faz. na hora de tirar o tapete. Então vai deixar de estar. Ora bem, e portanto, tinha-se dado a crise do Golfo, era preciso arranjar alguém que trabalhasse a comunicação de forma consequente. A pessoa que estava a fazer comunicação não pôde ser admitida nos quadros porque deixou de haver admissões naquela altura. Nós éramos uma empresa americana e, portanto, eu fui fazer comunicação interna, externa e depois de cidadania. Aprendi imenso. Fiz acho eu, um bom casamento entre os gestores da empresa que achavam que todos os profissionais da comunicação eram safados e os profissionais de comunicação que achavam que todos os gestores da empresa eram os vaidosos. Esse casamento ficou para a vida. Esse trabalho de advocacy, esse trabalho de diplomacia, esse trabalho de concerto de vontades e de explicação que de um lado estão pessoas e do outro lado estão pessoas e que ambas as pessoas trabalham com o mesmo fito, que é servirem as organizações que lhes pagam e que garantem a sua subsistência, e que de um lado há excelentes profissionais e que do outro lado há excelentes profissionais, foi dos trabalhos de conquista mais fascinantes que eu fiz ao longo da vida. E que me deixou depois continuar na vida com conquistas para diversos outros campos. Entretanto, assumi a direção de topo dessa área, de marketing, comunicação e cidadania. Depois consegui que a comunicação tivesse assento na administração, que até lá não tinha, então fazia algum sentido comunicar através de terceiros. Não, a comunicação é direta, não é? E tem que se sentir para comunicar. Cristina, a quem é que eu estou a dizer isto, não é verdade? Sem dúvida. E, portanto, consegui sempre subir. Às vezes 2 degraus de uma vez, e garantindo que não caía e que aquilo não retrocedia. Mas a verdade é que foi muito bom ter posto a comunicação no pódio e ter percebido que sem comunicação não se fazia um bom negócio. E não havia estratégia de negócio. E depois ainda tive uma expatriação virtual. Em determinado tempo ainda fui convidada a fazer um projeto de gestão de comunicação em Miami. E olha, e dessa vez hesitei um bocadinho. Vou ou não vou? E porquê? Não fui. Porque não fui? Porque tinha um marido e 2 filhas em idade determinante. E eu não queria perder o acompanhamento das minhas filhas. Elas estavam naquela idade que nem é carne nem é peixe. Nem dava para irem e desenvolverem lá os estudos. Enfim, foi uma decisão que não foi fácil, até porque o Fernando também estava numa fase evolutiva de carreira e para eu evoluir, não evoluía ele. Portanto, tive uma conversa séria com a minha administração, porque eu fui convidada por fora, pela IBM Europa. Tive uma conversa séria com a minha administração e dei um pulo cá dentro. Ora bem, quando não vai de costas, vai de barriga, Cristina. E, portanto, a partir daí integrei a administração e tudo bem. E diz-me uma coisa, tu trabalhaste com pessoas muito diferentes e com muita gente. Hoje, olhando para trás, de todas as experiências que tiveste, se tivesses que definir o que é um líder extraordinário, como é que o definirias? Definiria um líder extraordinário como a pessoa que tem coragem para tomar a decisão certa na hora errada. Na hora errada. Nem sempre é o momento certo para se tomar uma decisão. A antevisão, que é preciso ter para tomar uma decisão que toda a gente nos prova que não é a decisão certa e toda a gente nos diz, não, uma boa ideia, utopia, ok, cai bem, a ideia até é boa, mas deixe-se lá de lirismos. E a pessoa continuar em frente e às vezes até dizer, eu faço isso que me está a dizer, mas aquilo que eu preconizo é aquilo que lhe estou a dizer. E, portanto, se quer fazer aquilo que é diferente da opinião que eu dou, escreva. Escreva e eu faço. Mas não é a decisão certa para a organização. E eu levei a minha ideia avante. E a minha ideia provou-se boa. Portanto, eu acho que tive coragem para tomar a decisão certa e convencer que a decisão era aquela certa, mesmo que o timing, para a maioria, fosse o timing errado. Coragem.
Coragem. E é uma coragem que muitas vezes tem a ver com a capacidade de antevisão das circunstâncias. Eu acho que isso é mais típico em nós mulheres, não querendo aqui pôr aqui uma coisa na ótica de sexo, não é? Mas é uma coisa mais típica de mulheres do que homens. Eles põem mais o pé em ramo firme, não é? E nós às vezes pomos o pé um bocadinho fora da certeza de que o ramo está mesmo firme. E de ter a certeza que também não são um grão trambolhão. Se o ramo tiver que cair, não dá para partir a cabeça, dá para dar um mau jeito no pé. Não tem Não aí mais do que isso. uma dose de intuição feminina? Intuição, mas eu continuo a dizer que é uma intuição corajosa. Claro. Porque se eu fosse preguiçosa ou se eu quisesse procrastinar, não é? Que é outro dos temas, não é? Da liderança, é não deixar para amanhã o que tem que se fazer hoje, não é? É aproveitar. Eu costumo dizer que aos 72 anos eu sou líder. Eu sou líder e sou líder muito determinada e, portanto, aos 72 anos, sabendo o que não quero fazer, eu tenho que aproveitar uma franja muito pequenina da fita métrica, não é? E das oportunidades. Eu já não tenho as oportunidades que tem uma pessoa de 15, ou de 20, ou de 30, ou de 70. Como é que E te eu não- caracterizas como líder? Eu caracterizo-me como determinada, autónoma, convicta, corajosa e capaz de uma disponibilidade infinita para poder garantir que aqueles com quem interajo fazem parte do meu bolo da liderança. Sempre foste assim? Ou foi uma evolução com a experiência Ai, que tens tido? Cristina, claro que isso remetia-nos para o tema o líder faz-se, não é? O líder é e o líder faz-se. Ninguém nasce ensinado, não é? E, portanto, eu acho que nasci de cabeça para... Não acho, tenho a certeza que nasci com a cabeça para cima, não é? Tenho a certeza porque me dizem. Mas nasci, de facto, a querer olhar para o mundo em frente e de frente, mas eu fui dando passos, alguns deles calculados, alguns deles ensinados, alguns deles apreendidos, alguns deles contrariados, mas fui dando passos firmes que me fizeram crescer. Eu continuo a crescer. Eu estou a falar no passado, mas eu quero falar no presente. Sim, sim. Eu ainda hoje, eu sinto que tenho tudo para crescer. E eu faço questão de chegar ao... E para aprender, e faço questão de chegar ao final do dia e fazer o tal tete a tete com o espelho e dizer, como é que foi hoje? Estás satisfeita? Amanhã pode estar melhor. Portanto, fazer a análise SWOT, é importante fazê-la, não é? Portanto, fui aprendendo, claro que fui evoluindo, claro que sim. Vamos falar dos momentos altos e baixos, porque todas as carreiras os têm. Não há percurso que não tenha momentos de sucesso e momentos de insucesso. Como é que tu superaste e o que é que aprendeste nesses momentos mais difíceis? Cristina, o momento mais difícil, e eu já falei nele, foi mesmo aquela altura em que eu tive que desenvolver uma rotina aplicacional. Eu percebia daquilo zero. E eu sozinha não ia a lado nenhum. Agora, se me tinham confiado aquela tarefa, eu não podia desiludir quem me tinha confiado. Porque, em primeira e última instância, quem me confiou quis ver-me crescer também. E, portanto, o que é que eu fiz? Foi socorrer-me de quem sabia fazer. Portanto, bater à porta do meu colega analista, do meu colega informático, do colega que vendia os contratos de manutenção. Portanto, agora, eu sofri imenso naquela altura. É preciso humildade, não é? Para esse reconhecimento. Eu vinha em alta, eu vinha depois de ter feito um trabalhão em comunicação e, portanto, eu vinha ali a precisar, e um trabalhão nas áreas em que tinha estado anteriormente. Portanto, eu vinha quase que num estatuto de princesa, não é? E de repente tinha que voltar ao estado de lagarta, é quase que isso, não é? E, portanto, o dom da humildade, mas o dom do trabalho. Eu trabalhei que nem uma formiga. Mas também foste reconhecida nesse momento, é que era necessário outras pessoas te ajudarem, havia esse reconhecimento e, portanto, eu tenho a certeza que eles quiseram participar desse... Quiseram participar e eu tive um homem lá em casa à maneira. Eu tive um homem lá em casa que nunca soube cozinhar e que naquela altura eu não sei como é que ele inventou. E isso aconteceu-me em duas circunstâncias de evolução de carreira.
e que as coisas aconteceram, as escolas, as idas para os colégios aconteceram, a vigilância às miúdas aconteceram, e eu tive noites e noites e noites e noites e noites a trabalhar com os meus colegas, não é? E, portanto, mas foi uma fase em que eu tive imensas dores de barriga. Eu lembro que em determinada altura no tempo eu tive que criar um código especial para os clientes de governo que tinham um prazo de pagamento superior ao cliente dito normal. E o código era GV. GV de governo, era uma coluna com alfa, depois todas as outras colunas eram numéricas, e aquela coluna alfa era GV de governo. E não é que na altura um dos meus irmãos comprou um carro de matrícula GV. Eu olhava para o carro dele e eu tinha uma dor de barriga, uma coisa... portanto, aquilo foi mesmo traumatizante. Mas depois, mais uma vez, o que não mata torna mais forte. Mas era onde tinhas que estar naquele momento. Era onde tinha que estar e era onde tinha que aprender. E era onde a vida me levava a cumprir uma missão que me tinha sido confiada. E missões que nos são confiadas nós não podemos perder, desperdiçar. Tu és uma mulher que se nota que continua apaixonada pela ideia de aprender. E eu fui uma das que ficou de boca aberta, literalmente, quando percebi que tinhas rumado literalmente ao Japão, integrada numa turma da AES para um curso de formação que inclusive incluía visitas a empresas. Queres partilhar essa experiência? Quero. É recente? Até é um orgulho todo também. É um orgulho, é uma aprendizagem. Vamos lá ver, em cada circunstância que a pessoa tem na vida, traz aprendizagem e tem a obrigação de as partilhar. E essa aí é uma aprendizagem com muita mensagem, para quem nos quer ouvir. Vamos a isso. E quem quer executar. Ora bem, estava eu numa conferência da executiva, de amigas tuas, não é? É verdade. Minha querida Isabel e a minha querida Maria Serina, e cruzo-me a meio do pastel de bacalhau com uma miúda da AES. Com uma miúda, uma profissional da AES. E ali em conversa com ela, a propósito de formação, não formação, eu dizia-lhe: ai Maria, tenho tanta pena de nunca ter feito um MBA. Porque, de facto, eu fiz muita formação muito boa na IBM, como te digo, pelo mundo inteiro, mas a formação formal no nosso país às vezes é importante. E ela dizia-me: mas não fez, mas se calhar pode fazer. E disse: agora, nesta fase, vou fazer um MBA nesta fase. E ela disse: mas se calhar o que faz sentido, depois falámos com a Dine, da AES, o que faz sentido nesta fase, parte do MBA, a Conceição tem da experiência de vida. Faz sentido, se calhar, fazer a Semana Internacional, que é em Tóquio. E disse: lá, isso é muito tentador. Portanto, lá me pus nos meus caminhos. Portanto, primeiro é preciso juntar dinheiro, não é? Para essas coisas. E lá saí dos meus sapatos, não é? Ora bem, e comecei a fazer crescer a ideia. Portanto, fui à AES, dei uma aula na AES, fiz ali uma partilha, gostei da turma, até descobri sentada no hemiciclo uma pessoa que tinha sido minha colega na IBM. Portanto, eram demasiados sinais para eu desperdiçar. E lá arrumei, a Tóquio, no Japão, à Universidade de Meiji. E o que é que eu aprendo na Universidade de Meiji e o que é que eu aprendo da visita àquelas empresas? É que, a constatar um facto, que no Japão a percentagem de pessoas com mais de 100 anos é enorme e que as pessoas não podem desperdiçar tempo. Não se podem entregar ao sofá da reforma, que as mata literalmente. Sem dúvida. E quando não mata fisicamente, mata-as psicologicamente. E sedentariza-as, não é? E, portanto, na Universidade de Meiji, fomos dando vários módulos de formação com professores e alunos de vários pontos do mundo, e fomos observando o tecido laboral em várias empresas na cidade de Tóquio. E percebemos que eles têm uma preocupação muito grande de ter formação direcionada para pessoas com mais de 65, 70 anos e por aí adiante. Para quê?
para que no termo na fase de desgaste determinadas competências, um engenheiro, um advogado, uma matemática, uma pianista, seja o que for, consiga fazer um reskilling, uma readequação de competências que leva a fazer um programa de visitas a museus, um programa de gestão de co-work. Os japoneses trabalham muito ali diretamente, eles e o computador, portanto, e chegam à conclusão que precisam de sair de casa. E muitas vezes o saírem de casa é terem que se vestir para apanharem um metro, para irem até ao final da estação onde tem um co-work. E, portanto, neste trajeto encontraram outras pessoas, apanharam ar, viram outras realidades, e para mim é curto. Mas seja como for, saíram de casa. E, portanto, são pessoas maiores, de maior idade, que fizeram readaptação das suas competências, que estão a fazer gestão, por exemplo, desse tipo de projetos, que garantem disciplina nas filas do metro, que garantem que toda a gente entra e sai do metro em segurança, que garantem segurança nas ruas, que garantem que um semáforo, quando está vermelho, é para não atravessar, é para ter disciplina. Que uma criança, quando sai de casa sozinha aos 6 anos, e aos 6 anos eles põem os miúdos aí sozinhos para a escola. É para haver vigilância nas ruas que assegurem que toda aquela gente está capazmente acompanhada. E isto as pessoas fazem reskilling, readequação de conhecimento, de competências aos 65 e aos 70. Que grande mensagem que isto é para nós. Sem dúvida. Porquê que nós almejamos a reformarmos aos 60? Porquê que nós almejamos a criarmos barriga, a gorduras onde não devemos, a ficarmos velhos mentalmente, a criar teias de aranha na cabeça e não almejamos a trabalhar durante mais tempo e a ser remunerado? By the way, eles são remunerados, não é? Portanto, que lição eu trouxe do Japão? Que lição eu trouxe com todos aqueles com quem tenho o privilégio de interagir, de que não ambicionem reformar-se, não ambicionem parar, ok, sim senhora, viajem, conheçam outros mundos, outras circunstâncias, voltem ao país com mais ideias, com mais mundo, literalmente. Mas não parem, por amor de Deus, não envelheçam, não alimentem os lares de terceira idade, não alimentem as residências sénior, façam questão de se manterem vivos, prestáveis, construtivos, de erguer sociedade. E essa é uma lição que eu tenho a obrigação de partilhar. Claro que há exceções, claro que há sempre situações limite em que as pessoas não estão capazes de trabalhar, até porque o físico às vezes atraiçoa, não é? Agora, em boas condições, porque é que eu hei de querer estar de barriga para o ar? Eu vou a São Tomé e Príncipe agora em janeiro. Não passa pela cabeça ir a São Tomé e Príncipe para estar de barriga para o ar, para andar a passear só. Vais Portanto, de férias, já garantir, portanto. vou de férias com o Fernando, um bocadinho porque ele ganhou um presente quando fez 80 anos, o Fernando tem 80 anos, e nesse presente, no âmbito do presente, ele vai fazer a viagem e eu já arranjei forma de ir com a viagem. Portanto, já juntei mais um bocadinho, não é? Eu tenho menos necessidades de gastos nesta fase de vida e, portanto, vamos os dois. Já pedi camisolas à Fundação Benfica e, portanto, vou levar camisolas para levar a um clube de futebol e já arranjei forma de dar uma aula numa universidade em São Tomé e num Politécnico no Príncipe. Bem, e venho de lá seguramente feliz. Depois te contarei como é que foi, Cristina. Mas vou aprender seguramente. Vou gostar imenso de saber. E vais dar aulas de quê? Há de ser daquilo que der jeito. Comunicação, equidade de género, o que der jeito, Cristina. Eu não tenho medo de falar sobre a maior parte das coisas. Não me vou pôr a inventar. Isso é seguro. É a tua experiência. Isso é seguro. Não me vou pôr a inventar. Agora, posso eventualmente falar sobre empreendedorismo. É levar as empresas à universidade. Posso falar com mulheres que não têm que se submeter a uma segunda escolha. Posso falar com mulheres que eu sei que são empreendedoras, que se tiverem determinado tipo de comportamento, determinado tipo de posicionamento, se puxarem bem pela comunicação, podem levar o empreendedorismo que desenvolvem localmente para outros pontos do globo.
E São Tomé e Príncipe é muito apetecível, segundo consta. Eu não conheço, mas segundo consta é muito apetecível e as mulheres trabalham muito. Portanto, posso-lhes dar ali uns toques, não é? Com base na experiência de vida que eu tive. Posso ajudar-lhes a retirar-lhes do caminho algumas pedras que eu tive que tirar sozinha. Ou que tive que retirar com a ajuda de outras pessoas a quem batia à porta. Ou seja, vais empoderá-las Ai, se eu conseguir, com a eu tua vou tentar, experiência. eu vou tentar, Cristina, I do my best. Vou Mas é tentar. uma Agora, coisa que tu vou gostas de partilhar, fazer. sim, gosto de Empoderar fazer, pessoas sim, é uma sim. coisa que tu Ai, gostas de fazer. Sim. Até este lado teu de voluntária compulsiva, como tu gostas de chamar, revela isso, não é? Tu gostares de ajudar, de empoderar. Muito nos honra ter-te na nossa comunidade, na Brands Community, apesar do teu pouco tempo, e isso é um tema que nós já resolvemos as duas, estás nos momentos certos e está tudo certo. Mas eu tenho aqui uma pergunta que gostava de fazer e que fiz a todos os embaixadores. Como sabes, este é o último episódio da nossa primeira temporada e que foi uma temporada totalmente dedicada aos embaixadores da comunidade. Tu és a única mulher dos nossos embaixadores honorários, que são 3, o comendador, será sempre nosso embaixador, o Nuno Pinto Magalhães, que tem uma história semelhante à tua, com mais de 40 anos na mesma empresa, e tu, também por isso e por muito mais, por tudo o que tivemos aqui a falar e pela pessoa que tu és. Cristina, muito obrigada, é um privilégio. É um privilégio, muito obrigada por tudo. Mas eu gostava de te perguntar, dentro do pouco tempo que tu tens e dentro da pessoa que és, daquilo que gostas de fazer e da tua vontade de empoderar, que é é o nosso propósito, é o empoderamento de pessoas, de marcas e de empresas, o que é que tu gostavas agora de fazer no âmbito da Brands Community que possas deixar a quem nos está a ouvir, que possam contar contigo? Cristina, eu acima de tudo, eu sei que te vou dar uma resposta meio vazia, mas é verdade, eu não consigo imaginar o que é que pode acontecer, em que é que eu posso intervir, onde possa fazer a diferença. E isto é uma intervenção que faz a diferença. Isto é inspiração. Muito obrigada, Cristina. Agora, o que é que eu posso dizer que gostava? Eu gostava de sentir que posso ser útil para a Brands Community. Eu gostava de sentir que tudo aquilo que eu tive a sorte de aprender e o privilégio de poder partilhar, porque para partilhar nós temos que ter um emissor e um receptor, temos que ter alguém com paciência para nos ouvir. E que a partir de agora, esta predisposição que eu tenho, que eu não esmoreça e que eu continuo a conseguir chegar ao final do dia sentindo que sim, posso ter sido útil, mas sim, eu quero continuar a ser útil. E, portanto, então, se os nossos membros te convidarem em algum momento, ou nós próprios, a organização, a equipa de gestão da Brands Community e os embaixadores te desafiarem para novos projetos, tu vais arranjar uns bocadinhos de tempo. Cristina, claro. Basta isso. Eu vou-te dizer, eu estive na semana passada, há 15 dias, com o Nuno Pinto Magalhães, num projeto fascinante. Eu sei que estamos com pouco tempo, mas o Nuno Pinto Magalhães, Central de Cervejas, contacta-me enquanto CAIS, e o Nuno Pinto Magalhães é a estrutura da CAIS também, da Assembleia Geral, e com a Aresp, com a Escola de Hotelaria e com o Turismo de Portugal, vamos para a Escola de Hotelaria reconectar. 10 pessoas que aprendem uma profissão e que andavam aí, aprendem uma profissão relacionada com a hotelaria e que de repente com a Aresp, Ana Jacinto, já têm trabalho. Foi o Nuno que me puxou. Portanto, eu acho que empenho puxa empenho, vontade puxa vontade, teimosia puxa teimosia, que é outra das características que eu acho determinantes na liderança, é ser-se persistente, é não desistir à primeira contrariedade, é ser-se teimoso consigo próprio e, portanto, só há que dar mãos. Se me desafiarem,
Eu terei que saber inventar tempo, mas também terei que saber inventá-lo de forma a não retirar aos meus meninos e de não Exatamente. retirar ao meu tempo pessoal. Eu quero continuar a pintar a unha, ir ao cabeleireiro quando posso, de vez em quando ter tempos de mulher. E eu quero ter tempos de mulher também, muito honestamente, e ter os meus gostos. Agora, claro que sim, claro que the more you ask, the more you get, é o meu grande lema de vida. Deves lembrar-te, seguramente, da nossa homenagem ao Comendador Rui Nabeiro, que fomos alguns dos embaixadores da Brands Community até Campo Maior, e foi um momento muitíssimo bonito. Eu recordo imensas vezes as palavras dele naquele discurso improvisado em que disse: sigam essa marcha e levem aos outros aquilo que eles não têm. É um bocadinho isto que tu fazes, que nós também queremos fazer e que te leva a abraçar tantas iniciativas diferentes, certo? Cristina, com o paralelismo, eu tenho que te dizer muito obrigada, mas também tenho que fazer um voto de humildade. Quem sou eu para me poder pôr numa perspectiva de paralelo com o seu Rui? Agora, posso dizer é que assumo esse apelo dele e essa última mensagem que tivemos a oportunidade de ter da parte dele, com todo o compromisso, também de ser capaz ou de fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para não desiludi-lo da expectativa que ele em nós colocou, esteja ele em que dimensão estiver. Sim, eu tenho força, eu tenho vontade, eu tenho capacidade e eu acho que aquilo que sei e que posso fazer é demasiado grande e eu já não tenho tempo para fazer tudo aquilo que queria fazer. Portanto, se eu puder partilhar com outros, com o conselho dele, aquilo que sei, eu fico toda contente. O que é que tu gostavas de deixar como legado? Eu gostava de deixar como legado uma impressão digital de alguém que viveu em função dos outros. Quando eu vim do Vietnã, depois de gerir um projeto de aceitação de um peixe que não era necessariamente aceito noutros continentes, que é o peixe-gato, por estar associado à poluição, aquilo é produzido em estufas, não é? Mas como está ao lado do rio Mekong, que é o rio mais poluído do mundo, o peixe frequentemente era devolvido à precedência. E, portanto, o estar hoje em dia com a capacidade de poder chegar a uma grande superfície, ir a uma arca frigorífica, ver peixe-gato importado do Vietnã e dizer: uau! A tua impressão digital está ali porque tu ajudaste a trabalhar processos de qualidade, certificações que garantem que aquele peixe conseguiu ver luz e ser consumido noutros continentes. Essa impressão digital, de que me orgulho imenso, não por vaidade, mas por satisfação de ter conseguido fazer a diferença, se calhar era a que eu queria deixar no mundo. A começar logo pelas minhas filhas e pelos meus netos. Eu sou um bocado egoísta. Eu devo dizer-te que me levanto todos os dias, uns dias com mais dificuldade do que outros, aos 72, é verdade, mas que me levanto todos os dias com vontade de fazer acontecer, sim, pelo impacto que eu possa ter nos outros, mas pelo impacto que eu quero ter em mim. Eu quero sentir-me orgulhosa de ter podido contribuir um bocadinho mais para o bem-estar do mundo que me rodeia. E sim, eu gostava que um dia mais tarde os meus netos dissessem: a minha avó fez isto, ou fez aquilo outro, ou ensinou-me isto, ou ensinou-me aquilo outro. Tal Eu, na como a semana tua passada, avó Júlia. Eu na semana passada tive um neto que me telefonou a dizer: avó, preciso ir almoçar consigo. Manel, vamos daí. Oh, avó, eu queria que a avó falasse um bocadinho comigo sobre o Estado Novo. Uau! Que idade tem? 16, vai fazer 16 agora no dia 22 de dezembro. Portanto, isto, se o meu neto, ou se lembrar um dia mais tarde que eu li a Ilíada com ele, em capítulos que depois tínhamos que resumir e combinávamos, líamos à distância e depois juntávamos pelo resumir para fazer um trabalho na escola, se um dia mais tarde ele tiver uma história destas para contar aos filhos dele, aos netos dele, eu fico toda contente porque eu consegui. Olha, é uma questão de sustentabilidade, Cristina. Eu consegui o legado da minha avó Júlia, trazê-lo do passado
passado, para no presente o poder partilhar com quem posso, designadamente os meus netos, para depois estas gerações deixarem para o futuro a história de uma vida que pode ter feito sentido para a pessoa que a viveu e para os outros que com ela viveram. Temos 2 perguntas finais, ambas relacionadas com o Rui Nabeiro. Uma delas com uma frase maravilhosa que eu adorei ouvir da boca dele: se todos quiséssemos, o mundo poderia ser maravilhoso, o mundo poderia ser extraordinário. Foi a frase que nós usámos no genérico desta série e é a frase que em todas as conversas com os nossos convidados eu pergunto: o que é que faz falta para que assim seja? E é a frase que está, desculpa-me Cristina, em Campo Maior, cada vez que nós desembocamos em Campo Maior, que Isso está mesmo. debaixo da estátua dele. O que é que faz falta? Vontade, tolerância. Faz falta nós sermos capazes de perceber que nem sempre estamos em poder da razão. Faz falta sermos capazes de quebrar para não torcer. Faz falta sermos capazes de perceber que a vida e o mundo do outro, ou a minha vida e o meu mundo, só são edificados se eu conseguir viver com o outro e se eu conseguir dar e receber do outro. Faz falta a capacidade de viver em paz e de não gerar guerra. A última. Este livro, Almoço de Domingo, que como sabes é o livro que Luís conta Peixoto. A história da vida do Comendador, do José Luís Peixoto. Não sei se tiveste a oportunidade de ler. Gostei particularmente, tenho alguns apontamentos por aqui e tenho o privilégio de o ter assinado por ele. E gosto muito desta ideia dos almoços de domingo, porque eu também sou um bocadinho de almoços de domingo. Como é que são os teus almoços de domingo? Literalmente? Sim. Família. Claro, literalmente família. Com os mais chegados ou com a casa cheia de gente? Literalmente família. Eu tenho uma família enorme e hoje em dia nós já não conseguimos reunir-nos todos, a não ser em dias especiais, dias de Páscoa, dia de aniversário da minha mãe, dias de Natal ou às vezes festas, anos redondos de alguns de nós. Agora, um domingo à mesa sozinha não é domingo. Um domingo, mesmo que seja a família de coração. E felizmente, todos nós temos muitos familiares de coração e ainda bem que assim é. Temos aqueles, como diria a minha mãe, e diz hoje em dia muita gente, os amigos são a família que nós podemos escolher, não é? E, portanto, resposta literal, como é que são os meus almoços de domingo, são sempre acompanhados, sempre com pessoas, mais, menos, mas sempre em oportunidade de crescer, até muitas vezes com base na reflexão do que foi a semana e na prospecção do que temos pela frente. Agora, sozinho não faz sentido, não quando se vive em comunidade, não quando se gosta de pessoas, não quando se acorda e adormece a pensar que sozinho não vou a lado nenhum. São almoços de domingo com pessoas com quem eu aprendo e que às vezes também ensino um bocadinho, mas com quem aprendo, basicamente, e com quem aprendo até a sorrir, o que é muito bom. É muito bom. Continuar a sorrir, não é? Continuar a sorrir. E sempre, e até sempre. Minha querida, foi espetacular.